Continuando, então, nós vamos agora para o prefácio. Prefácio não, o prólogo. O prólogo, nós vamos trazer o assunto Miriam no jardim. Miriam no jardim. Vamos lá, então. Neste relato fictício da noiva perdida, os nomes hebraicos de Yoshua, Miriam e Yosef são usados para Jesus. Então, o nome em hebraicos Oshua, olha só que engraçado. Oshua, Miriam e Yosef são usados para Jesus. Esses três nomes, os nomes hebraicos. Maria é a irmã de Lázaro de Betânia, que tinha Maria de Betânia, né? Então, a irmã de Lázaro e José Arimateia. Muito bem. Ela sentiu um calafrio ao enrolar-se no manto e cobrir o corpo delgado. O tempo estava frio, o sol flamejante já havia se escondido além do muro do jardim, atrás do templo do Monte Sião. As fragrâncias no ar se acalentavam, suavizando seus nervos retesados, enquanto permanecia sentada no banco de pedra, sob uma amendoeira. O brilho prateado do luar lançava sombras na passagem que levava até o portão. Ela esfregou os seus dedos dos pés naquela areia macia, formando pequeninos montes de terra seca. Um leve barulho de passos a assustou. Tentou distinguir de quem era aquele vulto cujo rosto ainda estava na sombra e que tinha um corpo coberto por um manto escuro. O homem a observou e, em silêncio por alguns instantes, como um passarinho tão vulnerável, pensou ele, o homem falou num sussurro, tentando não assustá-la. Shalom, Miriam, sou eu, Yosef. A figura esguia à frente de Yosef relaxou visivelmente ao ouvir aquela voz familiar. Oh, Yosef, sua voz ficou embargada. Ele a olhou intensamente, com enorme compaixão. Ela estava pálida e emocionada, mergulhada em uma imensa dor. Ela ergueu a mão num gesto involuntário para transpor a escuridão perfumada que os separavam naquele jardim à luz da lua. Yosef, sussurrou ela. Não sei se vou conseguir suportar. Ele tentou me prevenir e eu pensei que havia entendido. Ela tremia. Seu corpo estremecia na escuridão. Yosef tomou-a pelos ombros e segurou-a com firmeza. Ele não havia percebido a profundidade de sua própria dor até aquele momento. O cabelo longo e escuro da moça refletia a luz da lua. As lágrimas faziam seus olhos brilharem. Miriam, disse ele suavemente. Miriam. Mas parou de falar hesitante. Será que ela já não estaria angustiada demais? Mas ele prometera ao amigo que a protegeria. E só havia uma maneira de fazê-lo. Precisavam sair dali imediatamente, aproveitando a escuridão da noite. Ninguém poderia prever quando as autoridades apareciam para buscá-la. Miriam, eu recebi um aviso. Temos que sair de Jerusalém esta noite. Não é seguro você continuar aqui. Pilatos e Herodes, Antipas, podem estar à sua procura. Ela se virou de costas para Yosef, os olhos perdidos na escuridão. Lentamente voltou-se de novo para ele. Você acha mesmo que preciso fugir? Sua voz era quase inaudível. Ele hesitou. Precisa sim, Miriam. É a única maneira, prometia a Yoshua, que a protegeria com a minha vida. Não há outra escolha. Ela fez um gesto demonstrando compreender.
Está certo, Yosef. Eu sei. Ele leu para mim as palavras de Miqueias, o profeta. Eu compreendo. É por causa da promessa. Vou fazer como você pediu. Mas o que faremos com Marta e Lázaro? Yosef balançou a cabeça. Eu não lhes contei para onde iremos. Disse apenas que vou escondê-la na cidade, até que o perigo acabe. Ninguém deve saber que vamos partir. Por enquanto, Marta e Lázaro ficarão aqui. Eles dirão que você está doente, para que não sintam sua falta. Mais tarde mandaremos buscá-los. Yosef havia planejado tudo. Viajariam como pai e filha, evitando ao máximo atrair atenção. Ninguém deveria saber qual era a identidade da jovem que a acompanhava. As autoridades pensavam que eles tentariam fugir pelo mar, por isso os portos seriam os locais mais perigosos. Em vez disso, preferiu seguir com ela por terra, atravessando o deserto. Ele havia separado alguns artigos de primeira necessidade para a jornada, mas dependeriam de amigos para ajudá-los até que chegassem ao destino planejado. Fugiriam para o Egito, para Alexandria. Ele sorriu, um sorriso abatido. A juventude e a beleza de Miriam eram tão cativantes. A Magdal Eder. Então é Magdal, tracinho Eder. A fortaleza da filha de Sião, a torre do rebanho. Ela precisava partir, aventurar-se pelos campos, viver no exílio, exatamente como o profeta Miqueias pronunciara. Mas por meio dela, a soberania seria devolvida a Sião. Mais uma vez, ele se sentiu maravilhado ao se lembrar do amigo que lhes mostrou os versículos da profecia de Miqueias, falando do exílio, do retorno e do restabelecimento da casa real de Davi. Ele e Yosef, de Arimateia, recebera a responsabilidade de zelar pela segurança de Miriam e não decepcionaria o amigo. Vamos partir agora, disse ele suavemente. Deixei os jumentos amarrados no portão. Falei com Lázaro e Marta. Vamos mandar buscá-los quando o perigo cessar, prometo. Ela sabia que o amigo estava certo. Ficara o dia inteiro pensando que seria preciso fugir do ódio e da inveja de Herodes Antipas, tão inseguro do próprio trono ao ponto de não tolerar nenhum rival, e dos romanos também. Eles temiam uma insurreição da nação judaica. O ódio dos judeus pelas forças romanas da ocupação era intenso, e seu amor e entusiasmo pelo filho de Davi, que foram tão brutalmente executado, poderia iniciar uma revolução a qualquer momento. Era melhor que fugisse para que os rumores sobre o desaparecimento do corpo não gerassem um confronto suicida do povo contra o poder das legiões romanas. Mesmo sendo ainda tão jovem, ela sabia disso. Seu marido lhe havia explicado tudo, segurando-a gentilmente enquanto ela derramava lágrimas ao aconchego dos seus ombros. Ele então tentou confortá-la, e pelo bem do homem a que amava, ela tentava ser corajosa, mas não conseguiu e pôde ver nos olhos dele toda a angústia que sentia pelo destino da mulher. Estou pronta, Yosef, vamos partir. Sem dizer mais uma palavra, ela olhou fixamente para o jardim, sentindo o perfume de visco e lírios, a poeira no ar. Entre aspas, estou deixando a minha casa, pensou. Talvez para sempre, fecha aspas. Meu irmão e minha irmã, a casa onde eu cresci, o jardim onde brincávamos, o jardim onde pela primeira vez encontrei meu Senhor, nosso jardim reservado, fecha aspas. Ela fez uma pausa, perdida em meio às lembranças. Então, levando Miriam pela mão, Yosef caminhou lentamente até o portão da casa. A areia fria da pequena paisagem pressionava seus pés, pois as sandálias
Continuando então, a areia fria da pequena paisagem pressionava nos seus pés, pois as sandálias abertas não eram capazes de protegê-las. Ele ajudou a viúva do amigo a montar no jumento e desamarrou-o. Andando devagar, o cajado na mão, ele conduziu o animal, levando-o para longe da vila. De vez em quando olhava para Miriam. Ela parecia mergulhada em seu mundo interior e não percebia mais a presença do homem que a acompanhava. Ele seguia ao lado dela em silenciosa comunhão, conduzindo-a pela estrada sinuosa distante da casa onde ela vivera a infância, afastando-se de Betânia e do Monte das Oliveiras, mergulhando no deserto, no caminho iluminado pela luz da lua. Que lindo, né? Essa mulher escreveu muito lindo essa parte aqui. A história. Ela podia sentir o cheiro e o gosto da areia, que, transportada pelo vento do deserto, se lançava contra o seu corpo. Os lábios entreabertos, os olhos queimando. Miriam os mantinha quase fechados para protegê-los do sol ardente e da areia que esfolava. Enrolou-se mais e mais naquele manto, formando um casulo de lã branca que a protegia da hostilidade da natureza. Yosef caminhava ao seu lado, em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos. De vez em quando, ele procurava saber se ela estava muito cansada, incomodada com a aridez que a envolvia. Zelava pelo seu conforto, embora ciente de que precisavam seguir em frente e sem demora. Sentada no jumento, Miriam balançava suavemente de um lado para o outro e os pensamentos se tornavam difusos. Como acontecera tantas vezes nos últimos dias, os devaneios não se deixavam perturbar por distrações exteriores, uma vez que a paisagem era sempre igual. Lembrou-se de quando conheceu Yoshua. Ela estava sozinha no banco do jardim da sua casa, em Betânia. Seu irmão Lázaro levou Yoshua até o jardim e os dois caminharam um pouco na sombra fria, falando em voz baixa, sem perceberem a presença dela. Miriam já ouvia falar daquele homem. Quem não ouvira? Ele era aclamado por toda a Judéia. Ela sabia o quanto seu irmão o admirava. Agora, vendo-o de perto, também se sentiu atraída. Era um homem mais alto do que a média, de feições magras e alongadas e lindas mãos. O cabelo e a barba estavam cuidadosamente aparados. Os olhos eram escuros e intensos, mas a característica que mais a impressionava era a segurança tranquila, um ar de autoridade e integridade que lhe realçava a estatura. Então, Lázaro a descobriu, silenciosa, sob a amendoeira. Ele se aproximou com Yeshua e lhe disse o nome da irmã. Mas não foi preciso apresentá-los. Quando se olharam pela primeira vez, ele percebeu que ele já a conhecia. Ele sorriu. Shalom, a paz esteja convosco. E ela respondeu aquele cumprimento ancestral. O olhar que ele lançou a fez se sentir linda. Podia perceber isso nos olhos dele. E, aquele instante, Miriam soube que amaria para sempre Yeshua, o amigo de seu irmão. Confusa, ela desviou o olhar para o chão e corou, deixando as longas tranças negras cobrirem o seu rosto. Vou pedir a Marta que prepare uma bebida para refrescá-lo, murmurou ela, e saiu correndo do jardim, quase tropeçando de tanta pressa. Vários meses depois, eles se casaram. Um sorriso veio aos seus lábios quando se lembrou de como ficara surpresa ao ouvir de Lázaro que ele havia aceitado o forasteiro da Galileia como cunhado, herdeira das terras que faziam fronteira com Jerusalém. Ela seria a mulher de Yoshua de Nazaré, descendente do rei Davi. O casamento teve importância dinástica
dinastia dinástica, unindo as famílias dos grandes amigos, Davi, o filho de Jessé, e Jonatas, filho de Saul. A história da amizade entre os dois era contada havia vários séculos nas casas dos judeus. Como Lázaro explicara à irmã, o casamento dela com Yoshua também envolvia questões políticas, mas era, acima de tudo, a realização de uma profecia. Lázaro e seus amigos zelotes, membros da seita e do partido político judaico Zelote, uma facção fundamentalista, estavam convictos de que os tetrarcas herodianos que colaboraram com os romanos haviam usurpado o trono de Davi. Estavam convencidos ainda de que Deus enviaria o Messias davídico que libertaria a nação da tirania de Roma, dando início à era de paz e prosperidade prometida pelos profetas. O forasteiro da Galileia tinha a genealogia correta e não era também o fazedor de milagres e prodígios, curando doentes e exorcitando demônios? Ele era, claramente, uma escolha de Deus. Agora deveria optar por uma noiva na tribo de Benjamim, pois estava escrito no primeiro livro da Torá que o cálice de prata encontrava-se escondido na saca de Benjamim. De acordo com os seus inspiradores mestres, isso queria dizer que uma mulher da tribo de Benjamim seria o instrumento para a reconciliação e o restabelecimento de Israel. Nada disso tinha importância para Miriam. Os mais velhos podiam apresentar os motivos que quisessem para a decisão que tomaram, mas não eram capazes de ouvir o sangue cantarolando em suas veias. Não tinham como escutar a música silenciosa do seu coração. Não faz diferença, porque ele me escolheu. O importante é que fui a escolhida. Refletindo sobre tudo isso, ela procurou refúgio no jardim murado, no banco que ficava à sombra da amendoeira. Mais tarde, Yoshua a encontrou ali, de pé ao lado dela, em completo silêncio. Ele lhe estendeu a mão. Miriam olhou fixamente, hesitante e com certa timidez. Então aproximou para aceitá-la. E naquele toque, todas as feridas que conhecera até aquele instante foram curadas. O casamento foi realizado na casa de Simão, o leproso. Somente alguns amigos íntimos e suas famílias foram convidados. Era necessário manter o fato em segredo para que Herodes Antipas não descobrisse que uma herdeira de Benjamim unira-se em matrimônio a um filho da casa de Davi. Miriam não se incomodava por não ser reconhecida em público como a mulher de Yeshua. Só lhe importava o fato de ser ela a noiva do homem alto da Galileia, cujos olhos escuros a acariciavam, fazendo com que sentisse feliz e completa. Os convidados estavam tomados de alegria, acreditando que a linhagem de Davi se restauraria e Sião seria libertado. Assim todas as nações poderiam ir a Jerusalém adorar o Deus único em seu templo, e a palavra de Deus, proferida pelos profetas hebreus, seria consumada. Os cântaros de pedra do judaísmo estavam, naquele dia, cheios de um novo vinho, a esperança messiânica no futuro. Miriam então sentou-se em silêncio ao lado do marido, esguia e bela, os olhos negros brilhando. Ela compreendera os objetivos políticos do irmão e de seus amigos zelotes, mas não os considerava relevantes. Tudo o que importava era aquele homem alto e bonito com quem agora estava casada. A promessa do salmista estava guardada em seu coração. Entre aspas, tua mulher será em teu lar como uma videira fecunda, fecha aspas. Amém, Shalom.
Naquela noite, ele a tomou em seus braços, chamou-a de amada, e seu regozijo foi incomensurável. A brisa matinal levou ao quarto o perfume do visco do jardim, e eles adormeceram. Yosef falou mais uma vez, interrompendo o pensamento dela. Miriam, por favor, beba um pouco d'água. Nesse instante, ela retornou ao presente, tirando a areia dos olhos com cuidado. E Yosef estava lhe oferecendo a água do cantil. E ela disse, obrigada, Yosef, você é muito amável. Ele sorriu. Sentia uma enorme ternura por sua rainha. A segurança dela era a missão sagrada, prometer a Yeshua. Era um tributo que pagava com alegria ao amigo. Por meio dela, a Magdal Eder, a soberania seria restaurada. Mas agora ela precisava correr pelos campos, espiar no exílio, como o profeta Miqueias dissera. Sentiu-se tomado de solidariedade por seu sofrimento. Miriam fora acolhida para tal papel, mas como teria sido mais fácil se não o tivesse sido? Chegaremos ao delta do Nilo amanhã, ao cair da noite, disse ele, tentando dar-lhe algum alento. Ele estava muito preocupado com o silêncio de Miriam, rezando para que não estivesse mergulhada na lembrança dos horrores daqueles últimos dias em Jerusalém. Ele queria que ela tivesse ficado em Betânia com Marta, depois que os soldados do Sinédrio levaram Yeshua, mas ela insistiu em acompanhar os passos do marido até ele chegar ao Gólgota. Muitas outras mulheres permaneceram com Miriam o dia inteiro, oferecendo apoio enquanto ela se mantinha ao lado da cruz. Então aqui, abre um parênteses, dá pra gente... Deixa eu só marcar aqui o livro. Aqui nós podemos já entender que o livro está falando, Miriam é a própria Maria Madalena, né? É ela própria, depois da crucificação de Jesus, né? É a própria Maria Madalena, essa Miriam. É a Maria de Betânia. É Maria de Betânia. Ela era irmã de Lázaro ou prima de Lázaro? Tem filmes, livros que falam que ela era prima de Lázaro, mas aqui nesse livro, no Santo Grau de Maria Madalena, fala que Miriam era uma das Maria de Betânia, que era uma das irmãs de Lázaro. E Yosef era um amigo que estava levando ela, né, para proteção dos romanos. Eu entendi isso. E você? Coloque aí nos comentários até essa parte. O que você está achando? O que você sentiu nesse momento aí? Então vamos lá. Continuando. Ok. Mas a crueldade daquela execução romana certamente deve ter causado uma enorme ferida em seu coração, a qual permanecia aberta, entre aspas, como a lança do centurião que atravessou o corpo de Yeshua, causando a morte. Pensou Yosef com pesar. Os amigos tinham a esperança de poder reanimá-lo após retirá-lo da cruz, antes do pôr do sol, mas era tarde demais. Poderia Yahvé ter interferido? Yahvé era Deus, né? Deus, Yahvé. Y-A-H-W-E-H. De certa forma, ele deixara que seu plano fosse frustrado por um centurião romano com uma lança. Ou teria sido um plano dos homens que terminou mal? De qualquer maneira, Yeshua morrera por causa dos ferimentos. Agora, porque ele era porque Yeshua, Jesus era um ser humano, era humano, né? O espírito dele não, mas ele,
O corpo físico era igual o nosso, humano. Não ia aguentar naquela, né? Mas o espírito dele, eu acho que, ó, se mandou. Bem, agora a única esperança que restava para o reino de Deus na terra parecia ser a mulher exausta, montada no jumento, bebendo de seu cantil e tentando proteger o seu rosto do causticante sol do deserto. Pensou, Yeshua pensou, Yeshua não, o Yosef, ela é a esperança de Israel, porque carrega no ventre o filho dele. Aí está, né, o nome desse livro, porque o que ela carrega dentro do ventre dela é um filho de Jesus, de Yeshua, que é o Santo Grau. Esse é o Santo Grau. Então Miriam enrolou-se no manto, tentando abrigar-se do sol implacável, na boca o gosto de areia que lhe alfinetava a pele, os lábios ressecados estavam inchados. Uma onda de ternura tocou o coração de Yosef quando olhou para aquela mulher. Como ele havia implorado a Deus que a abençoasse com sua criança saudável, fruto de seu casamento com Yeshua. A promessa dos profetas de que o Senhor restituiria o trono de Israel à casa de Davi. Um dia deveria ser cumprida. Entre aspas, do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Fecha parênteses. Previrá Isaías. Seria um rei piedoso e justo que levaria o efeito e sereno reino de Deus da terra. As esperanças que tiveram foram tão grandes que horrível choque fora ver Yeshua ser levado à crucificação, lutando sobre o grotesco fardo da pesada barra de cruz, caindo e tentando levantar-se para prosseguir no seu caminho pelas ruas de Jerusalém. Os sonhos de todos eles foram destruídos quando os soldados romanos pregaram o filho de Davi na cruz. E o horror foi aumentando quando o centurião cravou aquela lança, rasgando Yeshua e perfurando o seu coração. Agora, a esperança dos nacionalistas de Israel atravessar as areias abrasadoras do deserto do Sinai, montada num jumento, envolvida pela dor e por um manto branco. Miriam, você deve estar se sentindo desconfortável depois de tantas horas. Vamos parar para descansar? E Yosef quebrou o silêncio, falando isso para ela. Um pálido sorriso surgiu no rosto de Miriam. Compreendia a preocupação do amigo, mas não se importava com o próprio desconforto físico. O sofrimento não conseguia mais penetrar no seu nível consciente. As feridas da longa jornada fundiram-se em uma única dor que a tomou por inteiro. Então Miriam mergulhou novamente nos desvaneios, embalada pelo incansável balanço das lentas passadas do jumento que seguia pelas infinitas dunas do universo, do deserto. Ela sabia que seria um casamento dinástico. Não esperava que Yeshua o visse com outros olhos. Aqui ela voltou a imaginar, né, a lembrar da história dela. Então aqui eu vou sinalizar aqui e vamos para o próximo vídeo. Este vídeo, esses áudios está ficando, nossa, muito lindo mesmo. E eu agradeço a pessoa que escreveu esse livro, que foi essa maravilhosa mulher. Muito bem. Vamos para o próximo áudio. Continuando, então, né, esse prólogo. Não, no Jardim de Miriam.